mas quem está com a gente para falar no Notícias do Bem a respeito do centenário da Semana de Arte Moderna e das repercussões é a sobrinha neta da Tarsila do Amaral, a escritora também Tarsila do Amaral, de novo com a gente aqui no Notícias do Bem. Tarsilinha, obrigado por atender, né, o nosso convite para a gente poder falar desse centenário da Semana de Arte Moderna, né, tão importante, né, a gente pode dizer, para a arte brasileira. A arte brasileira, a gente pode dividir ela em antes e depois da Semana de 22, né? Olá, tudo bom, querido? Olá aos ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. E, realmente, né, eu acho que é um marco muito importante na arte brasileira, a Semana de Arte Moderna. E o que é engraçado é que a minha tia não participou da semana, mas ela acaba sendo realmente uma das pessoas mais lembradas, né? Eu acho que, claro, pela importância que ela tem hoje na arte brasileira. Mas realmente o que eu destaco na semana foi realmente essa ruptura, né, de uma arte muito acadêmica antes para essa arte moderna, né? E claro, isso abriu portas para tudo que está acontecendo na arte brasileira, na arte contemporânea brasileira, né? Também inspirou movimentos como a Tropicália, enfim, foi realmente um movimento muito importante. Não foi só nas artes plásticas, teve na música, Villa-Lobos, na poesia, o Jorge Andrade, Mário de Andrade, e dentre tantos e tantos outros artistas importantes, né? Até na escultura, o Brecheret também, enfim. E mesmo nas artes plásticas, né? A MEC já vem um pouquinho depois da semana em si, mas a gente tem que destacar Anita Malfatti, de Cavalcante, enfim, e muitos outros artistas. É verdade, Tarsila estava em Paris na época, não é isso? Estava estudando em Paris e aí tem uma história de que a Anita Malfatti mandava as cartas para ela contando como estava sendo a Semana de 22, e eu imagino o coração da Tarsila querendo participar dessa Semana de Arte Moderna, até porque ela já estava recebendo toda a influência dos modernistas, que era, enfim, o ponto alto da arte na Europa naquele momento da história, né? Sabe o que é interessante é que o tempo que ela teve em Paris, de 20 a 22, ela estava fazendo só estudos acadêmicos. Claro que ela foi a algumas exposições, né, das vanguardas, que era um movimento que estava ocorrendo na Europa e até no mundo todo, até a Europa, principalmente Paris era o grande centro. Mas ela realmente ainda não tinha entendido muito essa arte. É difícil falar, arte moderna é a arte que foi feita naquele período, né, no Brasil e no mundo. Né? É um pouco confundido também com as vanguardas, né? Porque as vanguardas que iniciaram essa arte moderna no mundo. Né? Uhum. Mas a gente fala hoje em arte contemporânea, que é diferente de arte moderna. Isso foi feito naquela época mesmo. Mas ela realmente vai aderir a essa arte moderna aqui no Brasil. Quando ela chega em junho, aí a Anitta apresenta a minha tia para todo o grupo modernista. Aí ela começa a namorar o Jorge Andrade, acho que também isso foi um fator muito decisivo na trajetória artística dela. E ela diz que ela começa a compreender melhor a arte moderna nessa época. E aí ela começa a mudar mesmo a concepção artística dela. Muito legal. Tarsilinha, a gente sabe, né, que pela música, pela arte, pela escrita, né, eles fizeram, movimentaram essa data e que foi transformador para os dias de hoje, mas a gente consegue falar um pouquinho o motivo central, né, o que impulsionaram eles a idealizarem esse dia, né, o dia 22? O que levaram eles se organizarem para esse grande dia? Já existia no Brasil, não só nas artes plásticas, mas uma vontade de mudança. Então, tem alguns pontos que foram muito importantes. Por exemplo, a exposição da Anitta, em 1917, onde ela apresenta os quadros com a técnica expressionista que ela tinha aprendido na Alemanha e nos Estados Unidos. Isso chocou o meio artístico aqui no Brasil. Ela recebe uma crítica muito severa do Monteiro Lobato. Isso até afetou
a arte dela, ela volta depois para o acadêmico, e foi onde ela conheceu a minha tia, no ateliê do Pedro Alexandrino. Depois dessa exposição da Anitta, ela volta a estudar a pintura acadêmica, que era o que vendia na época, né? Se ela fosse depender dos quadros expressionistas dela, ela não ia conseguir vender nenhum quadro. E ela vivia da arte dela. Mas a gente tinha também nessa época o Mário Oswald de Andrade também já começando uma mudança também em relação à poesia, né, aos textos também. A gente já tinha também o Villa-Lobos também lá em Paris estudando, e também começando a mudar um pouco a música também dele. Então, já tinham algumas coisas acontecendo. E a ideia da semana foi numa conversa com o Paulo Prado, eles falando um pouco sobre essa arte nova. E aí a mulher do Paulo Prado, que ela era francesa, a dona Marinette Prado, ela se lembrou de uma semana que teve no sul da França, que era uma semana também para falar dessa arte nova também lá na Europa. E aí eles falaram, puxa, a gente podia fazer alguma coisa nos moldes desse evento que teve na França, fazer aqui no Brasil. E aí veio a ideia de fazer uma semana de arte moderna. Claro, teve pessoas de muito prestígio, como Paulo Prado, Graça Aranha, que eram pessoas da sociedade, muito ricos, pessoas de realmente bastante prestígio. E eles que foram também ajudando a conseguir o Teatro Municipal para fazer o evento, enfim. E os outros artistas também foram ali formando aí esse grupo para poder participar da semana. Uhum. E aí, quando a gente pensa na Semana de Arte Moderna, a gente pensa nesses nomes todos que você acabou de citar, né, nesses artistas todos que você acabou de citar, mas apesar da Tarsila não ter participado diretamente, o nome dela é sempre ligado à Semana de 22, né, porque ela veio muito forte e ela trouxe uma força muito grande para esse movimento da arte moderna, né? Sim. A minha tia, né, depois que ela se junta ao grupo modernista, ela começa uma mudança mesmo na arte dela. Aí a gente vai ver, mesmo em 1922, nesse segundo semestre, já alguns quadros um pouco diferentes. Depois de 23, minha tia retorna para Paris, aí sim ela vai estudar as vanguardas, a arte moderna lá em Paris. Ela conhece, nesse ano, ela conhece toda a vanguarda artística mundial que estava em Paris naquela época. Ela começa a ter aulas também com Fernand Léger, com Lyotte, com grandes mestres da arte mundial já naquela época. E aí, realmente, ela tem uma ruptura grande, né, na obra dela, e essa modernização, vamos dizer assim. Mas um ano muito importante é 1924, quando ela retorna para o Brasil, e aí ela cria uma identidade, né, com o país dela. Ela dizia que ela queria ser a pintora do Brasil, ela dizia que ela queria representar o país dela nas suas pinturas. Aí eu acho que realmente ela conseguiu uma coisa inédita. Ela trouxe a técnica que ela aprendeu em Paris, principalmente a técnica cubista, que a gente pode simplificar dizendo que era o uso de elementos geométricos nas obras. Vai muito além disso, mas enfim, só para a gente ter uma ideia. E aí, ela usa essa técnica nova, mas ela usa para mostrar o Brasil. Ela usa querendo mostrar a paisagem brasileira, a paisagem rural, a paisagem urbana, o povo brasileiro, a fauna, a flora, e tudo isso com as cores brasileiras, as cores caipiras. Então, realmente, ela consegue trazer uma técnica nova, que é a técnica do cubista, mas fazer uma coisa muito original, que nunca tinha sido feito nada parecido. Então, ela vai criando essa identidade com o país dela. E aí, ela, claro, acaba sendo realmente muito lembrada, né? Acho que muito por conta dessa identidade, dela realmente ter conseguido ser a pintora do Brasil. Com certeza. E aí, a partir da Semana de Arte Moderna também,
vem outros movimentos, e a gente não pode deixar de destacar a antropofagia, né, o movimento antropofágico, a partir do quadro Abapuru, que também é da Tarsila. Quer dizer, então ela fica na cena de uma maneira muito importante para a cultura brasileira. Realmente, o que aconteceu com o Abapuru, e mesmo antes, com essa viagem que eles fazem, que o grupo modernista fez para as cidades históricas de Minas Gerais, acompanhados de um poeta francês, o Blaise Cendrars, que ficou muito amigo da minha tia, do Oswald de Andrade também. E aí eles levam o Blaise para conhecer o Brasil. Passam o Carnaval no Rio de Janeiro, depois a Semana Santa nas cidades históricas de Minas Gerais. Isso realmente ali teve essa mudança na obra da minha tia. E é muito bonito que os livros que se sucederam por conta da viagem, tanto do Blaise Cendrars quanto do Oswald de Andrade, foram inspirados, os poemas foram inspirados nos desenhos que a minha tia fez daquela viagem. Eles mesmos disseram isso. Depois, esses desenhos ilustram os dois livros, o Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, e o Federhut, do Blaise Cendrars. E depois, quando a minha tia pinta o Abapuru para dar de presente para o Oswald de Andrade, mais uma vez o quadro inspira primeiro o manifesto antropófago que o Oswald escreveu, e depois o movimento antropofágico também foi inspirado na minha tia. Isso é uma coisa muito rara, né, na arte mundial, né, uma obra pictórica iniciar e inspirar um movimento literário. E foi realmente um movimento de ruptura muito forte. Eu acho que a gente tem, até hoje, né, reverberações, né, da antropofagia. Então, a antropofagia fez parte do modernismo dessa primeira fase, mas realmente foi um movimento muito importante, muito lembrado, por conta dessa ruptura mais radical e, claro, por conta do Abapuru, né, que é a obra mais importante da arte brasileira. Muito bom. E já que nós estamos falando dessa influência, né, que uma ação leva a outra, né, e tem essa reverberação, como é que a gente vê nos dias de hoje, né, a influência que nós temos de todo esse trabalhar lá atrás, né, nos nossos dias, Tarsilinha? Olha, eu acho que foi uma coisa que veio de uma maneira crescente, né, essa influência. Eu acho que muitos artistas, não só os contemporâneos, a gente vê até na Tropicália, né, como eu já disse, que foi inspirada mesmo na antropofagia, mas a gente vai vendo essa construção, né? Então, se você olhar a arte contemporânea hoje, tem artistas, até a Beatriz Milhares, que é uma artista muito importante, a Leda Catunda, elas falam que a Tarsila realmente foi uma inspiração para elas, né? E eu vejo isso também em muitos outros artistas. Não é uma leitura direta, não é uma releitura de obras da minha tia, é realmente uma inspiração. E eu acho que é uma construção mesmo de uma arte diferente, uma arte nova, uma arte contemporânea. E isso vem lá de trás, não só da minha tia, acho que a minha tia realmente foi um dos pilares, né, do movimento, mas também os outros artistas também contribuíram muito. Com toda certeza. E Tarsila, está na hora da gente ter uma outra semana como a de 22, por exemplo. A arte brasileira, a arte mundial, estão precisando de um movimento como esse tão importante, você acha? Olha, seria lindo, né? Se a gente tivesse um movimento com tantos artistas importantes, tantas pessoas que mudaram mesmo a arte brasileira, seria lindo a gente ter, né? Mas acho que talvez seja difícil hoje, né? A arte contemporânea, acho que até tomou um caráter mundial, mesmo a globalização, né? Então, eu acho que essa arte puramente, né, ou essencialmente brasileira, já se perdeu um pouco. Mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa bonita para a gente estar falando do nosso país, né, em termos de arte. Nossa, mas quando a gente vê esse trabalho, a inspiração, durante
aliás, desde o começo do mês, praticamente, nós estamos tendo Está se falando muito, né, da Semana de movimentos, 22. Exatamente, temos movimentos, exposições por São Paulo, em pontos importantes na cidade, no qual a gente pode, né, ali ter uma experiência, conhecer um pouco da história e ter esse contato. Hoje, quando a gente fala de ter essa identificação, de ter esse contato, porque é a nossa história, e isso também nos aproxima e fala muito também sobre a gente aqui. Tarsila, onde a gente encontra, né, ou quais os canais de comunicação, de contato, até com as principais obras de Tarsila hoje? Os outros modernistas e de outros também, modernistas também. É uma iniciativa muito bacana do governo do Estado de São Paulo foi a Agenda Tarsila, né? Me pediram autorização para colocar o nome dessa agenda. Essa agenda que fala também de todos os acontecimentos sobre a Semana de Arte Moderna, e isso leva o nome da minha tia, fiquei muito honrada por isso. Então, ali, vocês podem acessar através da Secretaria de Cultura ou até o site do Governo do Estado de São Paulo, tudo o que está acontecendo. E também, especificamente da minha tia, a gente tem o site www.tarsiladoamaral.com.br. Lá vocês vão ver também. Claro, a gente não pode deixar de falar das redes sociais, então tem lá Tarsila do Amaral Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram também, sempre procurando mostrar as coisas que estão acontecendo, né, e trazer algumas novidades. E falando de novidade, para a gente já partir para o fechamento da nossa conversa aqui, tem o desenho da Tarsilinha, que eu sei que tá para sair aí, né, Tarsila? Isso, olha, estou tão ansiosa, né? Dia 17 de março vai sair. Bom, esse desenho também já está pronto há bastante tempo, era para nós termos lançado no começo de 2020, mas claro, com a pandemia não conseguimos. Aí isso vem sendo adiado. Também ia ser lançado agora em fevereiro, mas também por conta dessa alta da pandemia a gente achou melhor esperar mais um pouco. E agora, ainda bem que esses números estão equalizando um pouco, então a gente acha que até o dia 17 a gente vai poder lançar isso e a gente espera que seja um sucesso. O desenho já ganhou um festival muito importante no Chile, então a expectativa é muito grande, a história é linda, o cenário é deslumbrante, né, inspirado nas obras da minha tia. Claro que o meu personagem é inspirado nela, e também os elementos que ela criou, a cuca, o sapinho, o abapuru, enfim, todos eles participam do desenho. Enfim, estou muito, muito empolgada mesmo, ansiosa e querendo muito ouvir do público, ouvir essa reação do público, né? Tomara que seja bem positiva. Com certeza vai ser. Tarsilinha, sempre uma honra poder conversar com você. Obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. E você imagina, sabe, a gente tem uma admiração muito grande pela obra não só da sua tia, mas pelo legado e pelo seu trabalho também, Tarsilinha, de continuar divulgando o trabalho da Tarsila do Amaral, de escrever a biografia dela, enfim, todo o seu envolvimento, né, para que a obra da Tarsila continue viva no Brasil e como isso é importante, né, para a nossa cultura. Obrigado, viu, Tarsilinha? Imagina, um prazer, né? Nós nos conhecemos também há bastante tempo, né? Eu ali no início dessa minha jornada. É verdade. Enfim, então hoje estar aqui com você, né? Você se tornou realmente um grande amigo. É um prazer muito grande e um prazer enorme falar com todos vocês e todos os ouvintes. Que bacana. Tarsilinha, obrigado mais uma vez. Até a próxima, hein? Quando a gente estiver para lançar o desenho, a gente conversa de novo. Oba, vai ser um prazer. Vai ser um grande prazer. Muito obrigada, viu? Obrigado.